Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, porque se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem, em sua casa, em suas casas, em seu escritório, né, no conforto do seu lar, né? Espero que todos estejam bem, aí, né? Agora começou o outono, os períodos mais frios, né, do ano, mais gostoso, até para a gente descansar e repousar, né? Esquecer do tempo, né? Da hora de acordar. Mas tem gente que precisa, né? Lembrar da hora de acordar para poder ir trabalhar, né? Pois bem, aqueles que têm os seus trabalhos externos, né, ainda, né? E dependem disso para sua sobrevivência ou subsistência, né? Haja vista os tempos em que vivemos na nossa terra brasileira, né? Vivemos em tempos realmente bem, né, significativos, né, das quais nós já sabemos, né, como, né, a situação está, né? Então, vamos falar aqui sobre o tema, né? Você pode até crer, mas não pode fazer nada. O que eu quero dizer com você pode até crer, mas não pode fazer nada? Hoje em dia, vemos tantos vídeos alternativos nas plataformas de mídia alternativas, né? Que não são mídias oficiais, nós vemos, né? Como canais abertos, falando a respeito do governo, né? Dos gastos desenfreados da esposa do presidenciável, né? Gastos, né? Desenfreados, né? E ainda ele diz que tudo que eu quero é que a minha mulher gaste mesmo, né? Ele disse, né? Que a Janja gaste à vontade, né? Porque ele não quer que ela seja como uma dona de casa qualquer, na verdade. Né? Ela pode gastar à vontade, porque o presidente não quer que ela seja como uma dona de casa qualquer, né? Então, isso diz muito, né, sobre a mentalidade, né, ou, né, as ideias, né, que realmente carrega essas narrativas políticas atuais, na verdade. E hoje vemos como o crime hoje em dia está de vento em popa, né? Está de vento em popa, está apelando literalmente, né? Então vamos aqui, né, vamos à nossa análise do dia, né? A análise é aqui. Os canais falam do sistema, falam, né? São canais que têm uma repercussão, são canais de estudiosos, né? Estudiosos, né, em economia, formados, né, acadêmicos formados, que tem canais aqui no YouTube, que falam a respeito do governo, né, da situação que está, né? Porém, nós falamos, as pessoas podem crer no que não falamos, mas nós não podemos fazer nada. Né? Aqueles que cenagem se abrir o bico, né, estão no topo da pirâmide, se falar, ou o avião cai ou o carro explode. Mas nós, pessoas comuns da sociedade no Brasil, a gente nos desacredita no que falamos aqui. Muitos não creem nisso. Crendo ou não, ninguém pode fazer nada. Né? Porque não há como você identificar um inimigo, né? O canto do inimigo. Né? Tem um alcance que estão fora da nossa, né, da nossa capacidade de enfrentamento. Né? Então as pessoas resolvem, né, ficar no resignamento, né? Se resignar, ir à luta, trabalhar, né, e se ocupar. Né? A gente vê, né, cada, né, situação que implica nas nossas decisões diárias, né, nas nossas escolhas, né, do que fazemos do nosso livre-arbítrio, não é mesmo? Em relação às coisas em que acreditamos, não é mesmo? Pois bem, vamos à matéria do dia aqui, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui a indústria da doença, né, as doenças mentais, né? Hoje em dia, o melhor método, né, para você prevenir doença é a horta medicinal na sua casa, né? Não tem coisa melhor, né? Você vai diretamente na origem do problema, né? Na origem, na cura, né? Definitiva dos problemas de saúde, não é verdade? Então a gente deve procurar explorar esse nicho, né? Sementes, medicina
uma horta em casa, uma caixa de madeira, ou em vasos, né? Enquanto ainda podemos, né? E, de certa forma, devemos manter isso em sigilo, né? Para que você tenha a sua horta em casa, mas que você possa ter sigilo no seu, né? No que você tem em sua casa, né? Porque, né? As pessoas podem, né, dilapidar aquilo que você tem, né? Nunca se sabe o que o futuro nos reserva, né? Então, o que nós podemos fazer, né? Investir, né, em meios para você ter, né, uma saúde em que você possa reduzir os danos, porque o custo da prevenção é menor que o custo do reparo, não é verdade? Então vamos à matéria aqui do dia, eu quero compartilhar a tela com vocês sobre o tarifaço, né? O que acontece com o tarifaço do Trump, né? A nossa política no Brasil, que isso é parte do teatro, né? Tudo é parte do teatro. Zionismo, socialismo, comunismo, né? São os braços da mesma pirâmide, né? Trump não vai salvar o mundo tão pouco, nem Bolsonaro vai salvar o mundo, vai salvar o Brasil dele mesmo, não é mesmo? Tão pouco, porque isso é um mero teatro. É tudo com um objetivo único, né? Para as elites dinásticas, né? Que estão no comando de tudo, né? No comando dos recursos na Terra. Na verdade, eles querem controlar os recursos, controlar a sociedade mundial, né? Da forma como eles puderem, né? Principalmente através do medo, né? Manipulando o medo das pessoas, né? Já visto o que vemos aí na Europa, né? Os kits de sobrevivência, né? Na França, né? Com risco de futuras catástrofes, né? Desastres, né? Ou guerras, até mesmo Gs, né? Então, isso é pânico, né? Para causar pânico nas pessoas. É a indústria do medo, né? É a psicologia, né? Do medo, onde provoca também, né? Sérios problemas sociais também, né? Além de também psicológicos nas pessoas, não é verdade? Então vamos adentrar aqui a matéria. As tarifas de Trump e o esmagamento da cabala globalista, né? Então o que tem aqui nessa matéria? Vamos analisar aqui por Renato Cunha, 5 de abril de 2025, né? Então, vamos ver aqui. Nesse estilo urbano, né? O presidente Trump acusou nações estrangeiras de roubar os Estados Unidos e impôs tarifas sobre importações em todo o mundo. A Casa Branca anunciou uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações a partir de 5 de abril, né? Com taxas mais altas para países que imponham impostos mais altos sobre produtos dos Estados Unidos. A China, a União Europeia e Israel são os principais alvos de Trump, né? Trump confirmou que a tarifa de 25% seria imposta a todos os carros estrangeiros importados para os Estados Unidos. Ele exibiu um gráfico mostrando que os Estados Unidos cobrariam um imposto de 34% sobre importações da China, um imposto de 20% sobre importações da União Europeia e 25% sobre a Coreia do Sul. 25% sobre o Japão e 32% sobre Taiwan, né? Inclusive Taiwan também, né, um nicho ali de semicondutores, né, que são fabricados ali, né, em Taiwan. Tem um nicho, uma indústria, um nicho, né, muito importante ali em Taiwan, relacionado aos semicondutores, né. Trump descreveu um sistema de comércio global que é aquele em que nosso país foi saqueado, pilhado, estuprado e saqueado por outras nações. Ele condenou catadores estrangeiros e trapaceiros estrangeiros que saquearam fábricas americanas. O presidente prometeu que os empregos nas fábricas retornarão aos Estados Unidos devido a esses impostos. Inclusive, há rumores aí de que as tarifas e as taxações, como da Shein, da Shopee, iriam diminuir, né, depois desses tarifaços aí, né, dessas sanções dos Estados Unidos. Iria implicar também aqui no nosso país, né, diminuir, né, as tarifas sobre compras, né. Canadá e México receberam tarifas de 25%, excluindo bens descritos no acordo comercial da primeira administração de Trump. Todos eles entendem, nós vamos ter que passar um pouco de amor duro, talvez. Mas todos eles entendem, e eles estão nos roubando, e eles entenderam,
conclui Trump aqui, né? Então, a China enfrenta uma das tarifas mais altas, impondo a taxa adicional de 34%. Né? Isso se soma a tarifa existente de 20%, introduzida em 2 rodadas no início desse ano. Né? Então, tem vídeos relacionados aqui, né? Aqui há um gráficozinho, um gráfico aqui, né? Do percentual, né? Perdão, um percentual, né? De tarifas, né? Sobre os países, né? Vietnã, Tailândia, Camboja, Mianmar, Sri Lanka, Laos, Bangladesh, Indonésia, Paquistão e Malásia. Né? E a crise de exportação da China, uma guerra tarifária com nenhuma outra. Né? A Temu Shen e outros fabricantes chineses enfrentam seu fim. Né? Trump aumenta a tarifa sobre a China. Né? Então, eles têm ilustrações e vídeos aqui também relacionados. Né? Estados Unidos lançaram uma bomba tarifária nas exportações da China e enfrenta o desastre para onde irão. Né? Os 520 bilhões em mercadorias? Uma pergunta aqui, né? Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos foi desindustrializado pela globalização. E as tarifas de Trump são um golpe mortal para as elites nazistas do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e as oligarquias neoliberais. As tarifas de Trump transferiram a riqueza roubada pelas elites maçônicas globalistas para a classe média. Né? E a razão pela qual Trump chamou o dia 2 ou 4 de dia da libertação é porque o plano econômico tarifário foi bem sucedido. E o imposto de renda não existirá mais e o povo americano não será mais escravo fiscal de um sistema corrupto. Né? Esse dia será conhecido como o dia que acabou com a escravidão econômica. Né? Isso que eles dizem, né? Se o plano de Trump for bem sucedido, as tarifas substituírem o imposto de renda, a qualidade de vida do povo americano será significativamente melhor, pois não serão mais servos de uma máquina corrupta. Seu trabalho não será mais taxado para financiar guerras, sofrimento, destruição ao redor do globo, e para encher os bolsos da classe dominante corrupta. Então, nós entendemos aqui, né? A América testemunhou revoluções, né? Como o dia 2 de abril aqui de 2025, lembrado no dia que o povo americano foi libertado das garras da IRS. Né? Então, a equipe de Trump aqui projeta que arrecadará 700 bilhões anualmente apenas em tarifas. Né? E isso é mais do que o suficiente para financiar o governo federal sem tocar nos salários da população. Né? Fala sobre a dependência comercial assimétrica, né? Tamanho do mercado e diversificação também, e o poder da coerção econômica, né, nos países. Né? Resiliência política doméstica, retaliação coletiva limitada. Né? E a conclusão aqui, né, é que os Estados Unidos detêm uma posição estruturalmente dominante em conflitos comerciais, devido às dependências assimétricas, tamanho do mercado e capacidade de diversificação. E as tarifas atuam como uma ferramenta coercitiva porque os danos econômicos aos países-alvo superam os custos para os Estados Unidos, permitindo que reformule os termos comerciais a seu favor. Né? Pois bem. E aqui uma ilustração, né? A anglosfera era dos impérios nasceu em Yalta em 1945 por 80 anos. E essa ordem demoníaca existiu. Né? A época em que vivemos é aquela que vê o fim de toda a ordem estabelecida no final da Segunda Guerra Mundial. Que é uma figura como Winston Churchill, por exemplo, Reino Unido, e Franklin Delano Roosevelt, Estados Unidos, e Joseph Stalin. Os supostos 3 grandes inimigos de Adolf Hitler. Os 3 aliados eram maçons e junto com Hitler eram todos fantoches dos jesuítas e dos Rothschild.
Pois bem, então deixo com vocês aqui mais essa matéria interessante. Se quiserem ver na íntegra, fique à vontade. Acessar a plataforma de revista digital Estilo Urbano, né? Pois bem. Então, deixo com vocês mais essa matéria interessante, né? E mais essa pesquisa, né? E mais essa análise e reflexão em mais um. Despertando das ilusões fabricadas. E até a próxima.